Recentemente, o Centro Dom Bosco publicou um livro do Sr. Michael Haynes, intitulado Os Erros do Catecismo Moderno. Né? Essa coisa teve uma repercussão absolutamente inesperada. Né? Armou-se um círculo completo. Né? Por um lado, algumas pessoas chamando o CDB de opositores da igreja, neoprotestantes. Por outro lado, o Centro Dom Bosco, em um dos vídeos, dá a entender que seus detratores são liberais modernistas. Né? A própria Arquidiocese do Rio de Janeiro emite uma nota dissuadindo as pessoas de acompanhar as coisas do CDB. O Centro Dom Bosco reage a essa nota de um modo até bem formal e respeitoso, dizendo que manterá a sua posição. Né? Enfim, por debaixo do verniz retórico que existe aí, né, existe uma questão dialética que ambas as partes tentam usar como embasamento para sua postura retórica, né, e que tem sido, como sempre são os debates públicos, mas esse um pouco mais, absolutamente confuso e impreciso. Né? E bem, o intuito desse vídeo é justamente ajudar as pessoas que querem entender de fato o que está acontecendo, né, em particular meus amigos mais próximos, a encontrar uma posição intermediária, né, equilibrando os dois lados. Né? E já começamos aqui. Por um lado, nós temos as pessoas que fingem que não existe nenhum problema na igreja atual e que esse problema não tem absolutamente nada que ver com o clero. Né? O magistério da igreja, enquanto tal, é indefectível, está assegurado por Nosso Senhor, não tem o que dizer, né? Mas, usando uma expressão polêmica, né? O magistério da igreja subsiste in cleritis, né? Ele subsiste no clero de alguma forma, né? E é o clero que exerce esse magistério, em particular os bispos, e mais particular ainda o bispo dos bispos, né? O Papa. E, bem, todo mundo percebe que tanto os documentos quanto as afirmações magisteriais pós-conciliares são dotadas de uma carga de ambiguidade muito ruim, que essa coisa faz mal para a igreja. Né? Não tem como negar isso. De duas uma. Ou você é absolutamente desonesto, né? E está falando sem ler os documentos da igreja, ou você não leu nada, né? Porque todo mundo que lê, né, tendo a doutrina tradicional na cabeça, tem duas reações. Primeira é que o sujeito não encontra ali provavelmente heresias, mas ele encontra muitas ocasiões de estranhamento. O sensus fidei, ele apita um pouco em alguns momentos dos documentos e declarações, em particular do pontificado passado, que foi recheado desse tipo de coisa. E, bem, é realmente estranho. Né? E todo mundo aspira, não apenas os leigos, mas também muitos dos padres mais respeitáveis, dos bispos com consciência e até mesmo de papas. Né? Houve um esforço intenso, né? E sucessivas declarações do Papa Bento enquanto Papa, já nesse sentido. Né? A própria ideia da reforma de uma reforma, da hermenêutica da continuidade, pressupõe que você tem um problema e pressupõe que você precisa resolvê-lo, e resolvê-lo logo. Né? Fato é, este problema existe e precisa ser resolvido. Não estou dizendo como, não estou dizendo muito menos que deve ser resolvido por leigos, né? Não que os leigos não tenham um papel nisso, né? Mas aquela coisa, de modo imediato esse problema só se resolve por outras declarações, né? Outras declarações magisteriais que não podem ser emitidas por leigos. Né? Então, os leigos têm um papel acidental nessa questão. Né? Por outro lado, e aqui já entrando mais provavelmente na questão da obra do Centro Dom Bosco, né? E da própria postura do Centro Dom Bosco como um todo. Né? Existe uma apreciação contrária do sensus fidei
que parece, às vezes, que essas pessoas ou não fazem, ou fazem pouco, ou fazem suficientemente, mas não expressam no discurso público por um certo enfraquecimento retórico que isso causaria na narrativa, no discurso deles. Né? Que é o de que, ao mesmo tempo que você sente uma estranheza quanto àquilo que é dito nesses documentos e afirmações, por outro lado, essa estranheza ela é motivada justamente pelo fato de quem está dizendo aquilo, né? Que é alguém com autoridade. Né? E aqui cabe fazer uma precisão que, para o movimento tradicionalista, que tem bons frutos, tem pessoas muito bem intencionadas, mas que tem a vergonha de movimento de modo genérico, né? Não são todas as pessoas, mas a maioria dos tradicionalistas ficam se apegando tanto a essa coisa do ex-cátedra, 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 o Papa não se pronuncia ex-cátedra, ele só recomendou, ele não ordenou, que eles se esquecem de que o magistério, ele não tem, o Papa ele não tem só um mundos para se pronunciar ex-cátedra, mas que esse mundos, ele é participado em outras afirmações de peso menor. Né? Por assim dizer, Nosso Senhor não segura a mão de Pedro apenas para que ele não se afogue, né, no ato de afogar-se, né? Mas mesmo para que ele não se abaixe, né? Ou para que se abaixe pouco. Né? Ele o salva antes de se afogar. Né? E assim também o magistério, ele não é assistido pelo Cristo apenas naquelas afirmações fortíssimas, soleníssimas, mas existe uma assistência distribuída e participada nas outras afirmações do magistério, e que exigem, concomitantemente, uma submissão, uma docilidade correspondente dos leigos. Não é uma docilidade absoluta, isso é evidente, mas é uma docilidade ainda assim grande. Ainda é Pedro falando. E se você não for Paulo, só vai ficar quietinho e obedecer, né? Ou no máximo sugerir algo. E esse eu acho que é o grande problema. Em tudo que em toda essa discussão com o catecismo, em muitas das atitudes do Centro Dom Bosco. Né? Não falo isso para denegri-los, mas justamente porque é uma coisa extremamente incômoda, né? Que eles se pronunciem e argumentem como se fosse óbvio que a gente tem que ir contra o Papa, contra o magistério. Né? E ainda que eles digam que somos submissos, aceitamos tudo que a igreja diz, mas a igreja diz sempre, né? Temos que ler as coisas de hoje à luz dos documentos de antes. É por causa deles que a gente contradiz os de hoje. Né? Porque, primeiro, não existe uma questão de heresia formal. Né? Segundo, que existe a questão da ambiguidade, mas aquele negócio, a ambiguidade também não é univocidade. Né? Existe o outro termo, que não é apenas o termo ruim, mas o termo bom, e de alguma forma a gente tem que, de fato, pesar mais para esse lado. Né? Por uma certa bondade, uma certa benevolência com o magistério. E se existe algo a ser contradito, né, como foi claramente o caso da Fiducia Supplicans, como foi claramente o caso da Amoris Laetitia, né, a gente tem que fazer isso com humildade também. Né? E quando você publica uma obra chamada Os Erros do Catecismo Moderno, absolutamente esse cuidado, essa conservação da reverência não transparece pelo título e conteúdo da obra, sabe? Ao ponto de que isso poderia ser o título de qualquer livro protestante. Né? Falar, mas eu não posso julgar o livro, a obra pela capa, o livro pelo título, eu tenho que ver o conteúdo. É verdade, só que isso indica algo. Né? Indica que algo do espírito
geral da coisa, que se o título é bom, de duas uma, ou o título é horrível ou o título é adequado. Se é adequado, expressa algo do interior. E se o expressa, nesse caso, parece expressar algo muito próximo a uma ideia realmente protestante. Né? Não que eles sejam protestantes, não que eles estejam fazendo isso numa malícia completa, não, eles devem estar tentando acertar mesmo. Só que tem essa coisa de, cara, se imagina Paulo publicando um livro intitulado Os Erros de Pedro. Né? Isso transposto do âmbito institucional para o âmbito de pessoas, né, como esse experimento dá a entender, faz parecer que Paulo está querendo subverter Pedro. Né? E no âmbito das instituições, também parece algo disso. Né? E por isso que quando o Centro Dom Bosco faz uma coisa, como foi aquele vídeo, né, dizendo que estamos sendo atacados pelos liberais, pelos modernistas, é verdade. A grande parte das pessoas que estão atacando são pessoas irracionais. Né? E essa é a verdade. Gente que está defendendo o magistério, mas está defendendo por motivos absolutamente infantis. Né? Agora, se dizer que não existe a possibilidade de existir, de ter alguém que só está querendo ser fiel ao magistério, sabe? E que acha meio estranho um grupo de leigos querer contradizer uma coisa que não foi nem uma afirmação de um papa, nem um documento pontual da igreja, mas foi um catecismo que foi elaborado por anos, com supervisão estendida do Santo Padre, com consulta aos bispos do mundo inteiro, Você dizer que é óbvio que eu tenho que contradizer uma coisa assim também é algo um pouco forçado, entende? E fora a própria argumentação em si, né? Eu estava analisando com uns amigos meus e, cara, assim, primeiro que Instagram é um péssimo lugar para se argumentar, né? Mas os caras quiseram fazer uma postagem com certos trechos do livro, argumentando por que certos trechos do catecismo estão errados ou são imprecisos, e a argumentação é de uma baixeza, né? E de uma pobreza que impressiona, assim. Claro, ali não é lugar de ficar expondo coisas detalhadamente. Isso mesmo, concordo. Só que quanto maior é a sua tese, melhor deve ser a prova dela. E se você não tem tempo para a prova, então não fica afirmando as coisas como de modo tão superficial. Né? Se você não pode dar demonstração, é melhor você adiar a contestação também. Né? E, assim, as coisas de o catecismo dizendo que a caridade passa pelo respeito e pelo respeito às pessoas e tal, e o Centro Dom Bosco coloca ali uma definição formal de caridade, né? Como se o catecismo estivesse descentralizando a noção de caridade, quando na verdade a palavra passe está justamente querendo dizer, passe é justamente um cruzar de modo lateralizado, né? É justamente ir para uma direção e neste caminho encontrar algum elemento lateral, dar alguma atenção àquilo porque é importante, mas seguir, né? E dizer que a caridade passa pelo respeito ao próximo, né, e à sua consciência, justamente dá a entender que isso não é o central, né? Ou, sei lá, quando o catecismo diz que o, o ser humano é o princípio e fim das instituições sociais, e o Centro Dom Bosco coloca, não, mas não seria nosso Senhor Jesus Cristo o princípio e o fim de todas as coisas? Assim, é uma confusão de âmbitos tão pueril, sabe? E a questão é essa, você pode argumentar, não é fiquem quietos, vocês não têm que falar nada. Não, argumentem. Só que aquela coisa, enquanto você não tiver tato, enquanto você não tiver força para sustentar uma tese tão pesada quanto a sua, né, as suas, de que o magistério da igreja, por meio de um catecismo publicado oficialmente, errou, né, não fala nada. Né?
se esquive um pouco do debate público, entra no seu quarto e estuda em segredo, né? Porque isso só atrapalha, né? Aí, no âmbito público, a gente teve o efeito esperado, né? Protestantes zombando, né? Onde é que está a unidade da igreja? E é claro que o protestante vai aproveitar qualquer situação para puxar para o seu lado, né? Mas, assim, nesse caso eles têm um pouco de razão, porque o que vocês fazem, de fato, não é uma postura católica. O que o Santo Dom Bosco faz não é uma coisa que soa conforme ao que a gente defende ser a postura necessária de um católico em relação ao magistério da igreja, né? E aquela coisa, o tradicionalismo, ele é uma posição que eu não tenho dúvida que tem pessoas muito bem intencionadas que querem bem a igreja e que o defendem, né? Que são pessoas muito caridosas, que chegam a coisa porque querem viver a fé em sua pureza, só que é uma posição extremamente delicada, né? E os melhores tradicionalistas são aqueles que reconhecem isso. Estou aqui, mas é delicado. E se um sujeito sabe como é difícil e delicado você chegar até aquela posição, né, que aquilo não é óbvio, que aquilo depende de um certo amadurecimento e de que aquilo nas mãos erradas pode dar errado, como deu errado no caso de muitos tradicionalistas que descambaram para ser de vacantismo, né, você sabe que isso no âmbito público também pode ser algo perigoso, né? E você já tem uma tese perigosa, que é contradizer o magistério, você tem uma argumentação fraca e você quer ainda expor a coisa em âmbito público sabendo que isso pode dar problema, né? De atingir pessoas que não são a maioria, não são a minoria, né? Que não vão ter todo esse trabalho de chegar à sua conclusão de que o magistério está errado na hora de publicar um catecismo e que agora concordam, mas assim que passar um tempinho vão começar a ter crise de fé, né? E, bem, resumo da obra, né? O erro é muito mais embaixo, né? Existe realmente uma questão a ser resolvido. Obrigado às pessoas do Santo Dom Bosco por tentarem resolver esse problema. Que bom que fazem isso, tem razão no que disseram a arquidiocese. Não faz sentido que a gente se preocupe com essas questões e não se preocupe com macumba, coisa de umbanda, espiritismo no âmbito das igrejas católicas, né? Mas essa questão em particular vacilaram e é uma coisa que pode fazer muito mal à igreja.